Oi, gente, boa noite. É uma noite especial, a gente está aqui para comemorar o lançamento do livro do Guilherme Bastos Pequeno, Proteção de Máquinas, Barreiras de Proteção. Então, queria convidar todo mundo para chegar mais pertinho, para a gente participar aqui com vocês de um bate-papo. Quero convidar aqui o Guilherme Bastos, por favor, autor do livro. Palmas para ele, né, gente? E o Elias Martins. Palmas para ele. O Elias Martins é o auditor fiscal do trabalho há 42 anos. Imagina quanta história ele tem, né? Já escreveu livro sobre isso? É bacharel em Direito, Ciências Atuariais, Administração e Pedagogia, especialista em Direito do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho e técnico de segurança do trabalho. Vou falar aqui um breve currículo do Guilherme. É engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, é sócio fundador da Unisafety Soluções, trabalha com proteção de máquinas e equipamentos desde 2006 e é o autor da obra Barreiras de Proteção. Meu nome é Lilian, eu sou jornalista, conheço o Guilherme, conheço a família, tenho muito prazer de estar aqui para aprender também sobre esse assunto, né? Segurança, a gente acha assim que segurança de máquina é uma coisa assim tão distante, né, da gente, da maioria das pessoas que não trabalha em fábrica, que não cuida disso, né? E aí eu estava lendo um pouco do que o Guilherme me comentou, o quanto a questão de segurança em geral afeta a vida de todo mundo, né? Esses acidentes, tanta coisa que está acontecendo aqui no nosso país que antes a gente não tinha nem notícia, que a gente achava que acontecia só fora do país, né? Tanta falta de cuidado, tanta falta de fiscalização, né, Elias? Bom, hoje realmente é um dia muito especial. Eu nunca escrevi um livro. O Guilherme está escrevendo uma obra, é o primeiro volume, faz parte da coleção Proteção de Máquinas. Então, eu queria que todo mundo acompanhasse. Vocês têm direito a formular perguntas também, que tem duas recepcionistas que vão pegar as perguntinhas. Onde elas estão? Elas já subiram? Elas vão subir daqui a pouco. Então, vou falar um pouco sobre o tema. A legislação brasileira propõe requisitos a respeito de segurança na operação e manutenção de máquinas desde 1978, através da NR12, e a evolução das aplicações prevencionistas de automação resultaram numa revisão e numa ampliação dessa mesma norma em 2010. Mesmo assim, vários profissionais, gente, isso é inacreditável, né? Não dá para acreditar nisso. Mesmo assim, vários profissionais dedicados à prevenção ao acidente no uso de máquinas e equipamentos ainda apresentam dúvidas na compreensão e aplicação de conceitos técnicos que embasam os projetos de segurança neste âmbito. Não dá para acreditar, né? Como é que a pessoa, né, não sabe brincar e vai para o play, né, gente? A ciência da segurança em máquinas e equipamentos ainda é incipiente, apesar das aplicações prevencionistas constarem em diversas normas técnicas. A bibliografia a respeito desse assunto ainda carece de robustez. Tudo isso faz com que o lançamento de materiais técnicos a respeito de proteção de máquinas torne-se mais importante. A coleção que a gente está começando hoje, celebrando hoje, traz diversos conceitos devidamente explicados e exemplificados, justamente com o intuito de auxiliar o leitor a ampliar o seu entendimento sobre esse assunto. Além disso, o sucesso da determinação da solução de segurança aplicada depende da utilização do conhecimento como ferramenta para o projeto. Nuances e customizações são invariavelmente necessárias e, para que o projeto evite realmente o que interessa, né, que é o acidente com máquinas, não pode haver espaço para falha. Esse volume 1, que hoje a gente celebra o lançamento, faz parte de um projeto trienal que resultará em alguns produtos e volumes adicionais. São eles: barreiras de proteção, estado da técnica, pneumática e hidráulica, parada de emergência, categoria e performance level,
análise preliminar de perigos e apreciação de riscos, laudo e documento de validação de segurança, relé, controlador configurável, CLP e softwares, gestação da proteção de máquinas. Bom, gente, eu vou lembrar de novo vocês, quando vocês quiserem formular alguma pergunta. As recepcionistas já estão aí? Bom, então, se vocês quiserem formular as perguntas, vocês podem entregar, levanta a mão, que a Gisele, que é a esposa do Guilherme, vai receber. Tá bom, gente? Bom, vou começar aqui meu bate-papo. Boa noite para vocês. Está nervoso, Guilherme? Está feliz? Um pouquinho nervoso, muito feliz. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência, né? Que não é pouca. Fala sobre esse assunto, tua experiência acumulada. Então, Lilian, a segurança de máquina ela já vem desde 78 aqui no Brasil, como você comentou, com as normas regulamentadoras. E a NR12, que é a norma regulamentadora que fala sobre segurança de máquina, ela sofreu uma alteração importante em 2010. E de lá para cá aqueceu muito a necessidade e a busca pela adequação e pela proteção de máquina, da máquina de equipamento. Para ter uma ideia, antigamente a NR12 tinha 5 páginas, contando os anexos. Hoje tem 80 e poucas páginas e vários anexos e vários grupos trabalhando para atualizar essa norma, enfim, estamos conversando aí com os colegas de segurança do trabalho e de segurança de máquina sobre isso agora, E só que a minha experiência com segurança de máquina parece uma coisa assim, veio muito antes de 2010, ou muito antes, veio 4 anos antes de 2010, veio em 2006. Eu trabalhava numa empresa americana, uma multinacional americana. Eu era o gerente de manutenção na época e a empresa ela começou a trabalhar no intuito de implantar a manutenção produtiva total. E aí eu fiz alguns cursos na Matriz, que é ainda em Indianápolis. E aí eu vim para lá com esse conceito da manutenção da máquina, do cuidado de manutenção da máquina, manutenção de primeiro nível, e tudo aquilo que é necessário para manter a máquina funcionando e com uma performance alta e pouco tempo de parada. E, na mesma época, essa empresa ela já na época ela estava há 12 anos sem acidentes de trabalho, com afastamento. Hoje está já há 20 e poucos anos sem acidente com afastamento. E, na época, o pessoal de segurança, a manutenção era muito ligada à segurança. Até um tempo depois, eu acabei sendo responsável pelas 2 áreas, tanto de segurança quanto de manutenção. E as normas técnicas de segurança de máquina e de proteção, principalmente das máquinas operatrizes, que a diretoria de segurança dos Estados Unidos nos cobrava e nos orientava a aplicar, já vinham lá em 2006. Então, em 2006, já tinha as normas nos Estados Unidos, tinham normas europeias que eram aplicadas, e aí eles pediam para a gente aplicar aqui. E foi quando, efetivamente, eu me deparei com a primeira barreira, com o primeiro problema, que é a mudança de cultura. A legislação brasileira já não pedia, na época, tão fortemente a proteção das máquinas, principalmente máquinas operatrizes. E aí a gente... eu tive essa experiência de trabalhar com a proteção de máquina e projetar e desenvolver, e era difícil de achar fornecedor, porque nós tínhamos um catálogo italiano que a gente utilizava para poder, com dimensões, e aí ou a gente trazia as produções da Itália, eu fabricava aqui, mas aí para fabricar aqui era muito complicado. Então foi em 2006. Aí de 2006 a 2009 eu trabalhei nesse sentido, com bastante algumas proteções aplicadas com sucesso, outras nem tanto. Aí eu me desliguei dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa que era nacional, e aí eu saí de uma realidade de 12 anos, 13, 14, sem acidente, e entrei numa realidade que nós tínhamos um acidente por planta por mês com afastamento. Eram 1.200 funcionários, 6 plantas. E aí nessa empresa também, só que daí quando eu entrei nessa empresa, já tinha nova NR12. A NR12 já tinha sido implantada do tamanho que ela é hoje, um pouco menor, obviamente, com algumas diferenças.
E aí eu continuei o trabalho olhando para a máquina e já focando na norma brasileira. Também tivemos algumas dificuldades, principalmente existiam muitas prensas de engate-chaveta, os colegas, né, sabem que é uma máquina extremamente perigosa, né? E aí a gente desenvolveu algumas proteções, substituímos outras máquinas, enfim. E aí eu acabei saindo dessa empresa e abrindo a consultoria, que daí a gente já entrou numa parte bem forte de NR12 em si. Na época, o serviço, né, a empresa era eu, a empresa, na época, né, só como assessorando, né? E aí veio um trabalho forte, demandas fortes de NR12, de proteção de máquina, que acabaram, né, eu diria que 70% do trabalho dessa empresa, que era de segurança do trabalho de todas as NR, eram focado em segurança de máquina. E aí em 2014, né, o Carlos e eu, meu sócio Carlos e eu, está por aí, lá, né, ele também oferecia um serviço parecido com esse, e aí nós sentamos e resolvemos não só assessorar e fornecer a documentação, mas também oferecer o serviço completo da NR12, os projetos, as instalações, as fabricações, enfim. E deu certo, estamos lá até hoje, né? Estamos aqui até hoje, né, fazendo isso. Então, essa é um pouquinho da minha experiência de segurança de máquina. Breve, né, gente? Elias, 42 anos trabalhando. Conta para a gente um pouco da tua experiência. Boa noite. São tantas as experiências, né, que hoje, por exemplo, está fazendo 42 anos que eu me transferi do Rio de Janeiro para Curitiba, de mudança. E eu só iniciei o trabalho no dia 18 de março. Então, segunda-feira, eu faço outro aniversário de Curitiba, que é o meu emprego. E vivíamos uma época em que o país estava crescendo, mão de obra vindo de todos os lugares do Brasil. As estatísticas mostravam, com relação a acidente de trabalho, por exemplo, em 73, nós tínhamos, nas estatísticas oficiais, que nem sempre são confiáveis, ou é confiável, 18,59, alguma coisa assim, de acidente de trabalho. Nós tínhamos uma massa segurada de entre 8 e 9 milhões de trabalhadores e tínhamos 1 milhão e tanto de acidentados, que era muita coisa, né, com mortes, acidentes gravíssimos. Ao longo do tempo, nós vivemos as transformações. Eu convivi com a mudança, por exemplo, em 77, nós tivemos a Lei 6.514, que alterou todo o capítulo 5º da CLT, e, em 78, nós tivemos a grata satisfação de recebermos as GNRs, tratando das seções e dos artigos, regulamentando os artigos que foram alterados com a Lei 6.514, vindo, então, as GNRs. Na época, 28 normas regulamentadoras. E nós tínhamos, na ocasião, ainda, o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, que era o CONPAT, que, ao longo de alguns anos depois, 10, 12 anos depois, a política do país mudou e meio que abandonaram e revogaram a lei que estabelecia o Congresso, que era o que nós tínhamos de baluarte, de evolução, na época, que não chega, nada daquilo que se tinha antigamente chega aos pés da evolução que teve, por exemplo, a NR12. A NR12, antes da NR12, nós tínhamos uma portaria do NSHT, Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, e aí nós estamos falando de museu, né, que tratava de importação de máquinas e equipamentos. E a evolução que nós tivemos, então, hoje, ao longo do tempo, a norma que foi alterada, a NR28, ao longo do tempo, ela foi alterada no pressuposto de um tripé, onde o que nós tínhamos, o que veio de novidade foi as alterações por meio de estudo e as decisões tripartite, ou seja, o empresário, o fabricante, a representação patronal, o representante dos trabalhadores e o governo.
E uma coisa que deu certo, e eu acho que vem dando certo, nós temos colegas que participam disso, nós temos, no Brasil, na Inspeção do Trabalho, nós temos muitos colegas que são ativos e dedicados à NR12. Paraná tem destaque, com o nosso colega que tem todo o meu respeito, que é o Zé Carlos Charmac, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que está presente aqui, inclusive. Eu tenho aqui, inclusive, presenciando esse momento aqui, alguns colegas, auditores fiscais, prestigiando o evento. Temos a autoridade, que é o José Almeida, que é da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que estão aqui. Nós tivemos um evento hoje, quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Que, ao longo do tempo, as pessoas amadureceram, nós tivemos uma cultura, se não perfeita, prevencionista, mas nós tivemos um progresso na mentalidade, até na mentalidade empresarial, que era uma resistência gigante e que não raro, só faziam porque havia fiscalização exigindo. Ainda temos uma reticência em relação a esse assunto, mas nós já vemos, hoje, pessoas se dedicando, empresários se dedicando na parte de prevenção por iniciativa própria, independente de fiscalização, e por necessidade de produzir. Ou seja, antigamente, as máquinas, elas provocavam acidentes, ou seja, as pessoas eram vítimas de acidentes com máquinas, por máquinas inseguras, e era fácil, era só substituir a pessoa, ninguém era responsabilizado. Ao longo do tempo, essa mentalidade vem mudando. E agora, o que nós estamos vendo aqui, nesse evento aqui, nós podemos dizer que nós alcançaremos, sim, com a segurança no trabalho, prevenção de acidentes, com a dedicação de empresários, de trabalhadores, de fiscalização, dos meios de comunicação, de todos nós, por meio da segurança do trabalho, alcançarmos a cidadania do trabalhador, que eu acho que nós estamos no caminho e chegaremos nisso aí. Eu não sabia que era possível uma fábrica não passar quanto tempo? 20 anos sem acidente? Gente, existe alguma fábrica no Brasil que tenha uma estatística assim, alguma coisa, sei lá, 1 ano sem acidente, alguma coisinha tem? Eu não conheço... Aqui no Paraná, por exemplo? Essa situação eu não conheço, nem no Paraná, nem no Brasil, nem em Curitiba. Uma situação que uma empresa tenha ficado 20 anos sem acidente. É até possível. Probabilidade para isso existe. Não, né? Prova de que é possível, né? Então, é possível, mas né? Na medida em que eles tenham um programa de prevenção de acidentes, um desenvolvimento, eu acho que isso é possível. Sim. E nós chegaremos lá, do jeito que nós estamos andando, chegaremos lá. Porque são os três, né? A fiscalização está junto, né? O empresário também, o trabalhador também, porque desculpa, Guilherme, mas uma coisa que a gente ouve muito, e acho que continua ouvindo, é que, o que aconteceu? É falha humana. Pronto, troca, né? Troca, põe outro e acabou, né? Essa falha humana que nós ouvimos bastante, inclusive eu comento isso no livro, é muito simplista. E isso é muito fácil você culpar o trabalhador pelo acidente de trabalho. Então, antigamente isso era muito comum, né? Felizmente hoje a mentalidade está mudando, nós estamos evoluindo muito nesse aspecto, né? Mas ainda tem uma resistência grande e ainda assim é muito simplista. Você esconde os reais culpados pelo acidente, né? E é importante também nessa empresa que eu comentei, que já estava muito tempo sem acidente, está há muito tempo sem acidente de trabalho, né? Sem acidente com afastamento do trabalho. Eu aprendi lá que quanto melhor o seu resultado é em segurança, maior deve ser o seu investimento nela. Então, a segurança do trabalho é diferente de alguns outros setores, você não pode relaxar, nunca. Então, e eles tinham isso como meta, eles tinham isso muito arraigado, e o resultado é esse, né? Obviamente, era uma metalúrgica, um grau de risco relativamente grande, e mesmo assim, obviamente, um ou outro acidente com uma menor gravidade, um primeiros socorros, alguma coisa que lesiona menos, era investigado, era trabalhado, enfim, mas eles têm esse nível bacana. Guilherme, por que você resolveu escrever o livro? Então, o livro, ele
Primeiro, foram alguns motivos, né, que acabaram resultando no livro e principalmente no título do volume 1. Né? Mas a primeira coisa foi aquilo que você comentou ali no início. Eu sinto uma carência dos profissionais dedicados. Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho. Pouco eu ouvi do que eu trabalho hoje na faculdade, na universidade. E, mesmo assim, os profissionais que estão se formando agora, depois que veio a nova NR12, mesmo assim, pouco se fala na universidade sobre o assunto, e mesmo os profissionais que eles são dedicados a isso, eles sentem muita carência de informação, eles precisam de uma assessoria nesse aspecto. Então, essa é uma maneira, né, escrever um livro é uma maneira de colocar no papel e de tentar explicar alguns conceitos que parecem ser difíceis, e principalmente para nós, né, para nós brasileiros, aqui no Brasil, que nós vivemos essa realidade de uma cultura que está mudando, mas que a gente vem de uma realidade de uma cultura de segurança fraca. Né? Esse é o principal motivo. Né? E aí, depois, um segundo motivo é porque, escrevendo o livro, a gente tem a condição de divulgar, alcançar mais pessoas. Porque acontece um fenômeno muito bacana, isso vem da experiência minha como consultor. Né? Muitos conceitos que eu apresento no livro, eu falo nas empresas. E para justificar o que nós estamos fazendo. E eu não falo uma vez. Então, às vezes, eu repito. Eu falo na primeira empresa, no nosso cliente, o segundo cliente, eu falo a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Bacana. Só que, a partir dali, eu tenho sentido que o convencimento, o entendimento é tal que os nossos próprios clientes entendem aquele conceito e aplicam aquilo. Acabam aplicando, independente da consultoria e de a gente estar ali. Né? Ou seja, são conceitos que, bem justificados, eles são aplicáveis e fazem todo sentido. Muita gente tenta politizar a proteção de máquina hoje em dia, por várias razões. Mas a proteção de máquina ela é técnica, é um assunto estritamente técnico, ele não é político. Muita gente politiza e as normas, a NR12, muitas vezes até tentam dissociar o trabalho de adequação à NR12 do trabalho de segurança de máquina. A segurança de máquina, a NR12, são os requisitos para a segurança de máquina, mas a segurança de máquina existe por si só, e é um assunto técnico. Então, eu procuro até dissociar em alguns casos. Então, o primeiro motivo é tentar equalizar esses conceitos e apresentá-los de uma maneira mais didática. O segundo motivo pelo qual eu escrevi o livro é tentar alcançar o maior número de pessoas. E tem um terceiro motivo, que é um motivo muito particular, né, que eu estudei numa universidade pública, né, e eu me sinto responsável de devolver à sociedade o investimento que foi feito em mim. Né. Obrigado. Às vezes até, né, mas assim, eu sinto que eu devo devolver isso, e eu entendo que meu trabalho como engenheiro já é uma forma de devolver, mas eu acredito que escrevendo um livro, publicando e divulgando a informação é uma maneira um pouco mais direta da gente devolver esse investimento. Nossa, vai ser um trabalhão, né? Está devendo bastante, né? 9. Elias, qual é a importância do livro, você que prefaciou? É interessante sobre esse aspecto, porque eu percebi que, com o livro, estaria se privilegiando a proteção coletiva do trabalho. Diferentemente da proteção individual, o fornecimento de EPI, e é a ciência que vem para ficar. Estávamos anteontem, essa semana, num ambiente de trabalho, e nós nos deparamos diante de uma situação em que era crítica com relação à segurança no trabalho, e a pessoa diz, eu falei, olha aquela situação, por que não tem uma proteção coletiva
Ele, não, porque quem entra aqui vende equipamento, vende óculos, máscara, ou coisa que o vale. Então, essa mentalidade e a transformação que nós tivemos pela frente, se antes o que se privilegiava era o EPI, hoje o que se busca é a proteção coletiva. Por óbvio, não apenas um trabalhador, mas o grupo de trabalhadores, enfim, na empresa, a proteção coletiva. E o Guilherme demonstra isso com muita, assim, discorre sobre isso, sem falar na proteção coletiva. Ele percebeu, então me chamou muita atenção isso, e percebi a utilidade que esse livro terá para todos os que militam na área de segurança do trabalho, para as empresas, eu até escrevi sobre isso. Então, me pareceu fácil de aprender com as ilustrações, está bem didático, sob o meu ponto de vista, eu não sou especialista, mas eu gostei e me chamou a atenção. E, por óbvio, o Guilherme é uma pessoa humilde e ele, na convivência com as pessoas, eu não tenho amizade com o Guilherme, eu o conheço e achei legal, ele mostrou o trabalho e eu gostei muito do trabalho. Então, é isso que me chamou a atenção, foi essa situação, muito mais do ponto de vista coletivo, a abrangência coletiva que esse livro poderá contribuir. É didático, a linguagem é coloquial, as ilustrações realmente, né, também são bem claras, e dá tempo, né, são 150 páginas, dá tempo de sobra, ler umas 3 vezes, né, até o Guilherme fazer o próximo. E a letra, eu só consigo ler com letra maior. 14? Que tamanho que foi? Que tamanho que você usou? O meu aqui tem que ser 14, né, gente? Eu estou cega já, não vejo nada. Guilherme, vamos falar um pouco sobre o livro. Você tem alguns conceitos novos, como armadilha cognitiva ou falsa sensação de segurança. E eu queria que você explicasse um pouco o que isso significa. Esse é um assunto um pouco bem focado, bem técnico. Um dos objetivos do livro também, e até do nosso trabalho em si, é desmistificar algumas coisas. Assim. A gente tem algumas lendas que vêm acompanhando a segurança do trabalho. E uma delas é a questão da intenção. Né? Então, muitas vezes, a gente ouve, eu já ouvi muito, né? Então, a máquina que está adequada, a NR12, nem se o operador quiser, ele não se machuca. Não é verdade. Né? E aí eu senti a necessidade, né, de discorrer não só sobre o intencional e o não intencional, mas o intencional, o não intencional, aquilo que é uma armadilha cognitiva e aquilo que é uma falsa sensação de segurança. Né? Então, muitas vezes, né, o que é o intencional? O intencional é, obviamente, o suicida que, né, tira a proteção de uma máquina ou que acaba, enfim, olhando um risco, não atentando para ele, indo em direção a ele e sofrendo a lesão, o acidente ou a fatalidade. Esse é o intencional. O não intencional, obviamente, é aquele acidente que acontece sem a intenção. Eu não tinha a intenção de me machucar, mas a proteção é falha, ou o sistema é falho, ou o acidente aconteceu e a lesão acabou acontecendo. A falsa sensação de segurança, que é pior do que a insegurança, é o funcionário, o operador, imaginar que ele está protegido e ele não está. E aí eu uso um exemplo até no livro, porque é um risco mais evidente, às vezes o risco de máquina ele não é tão evidente, que é um risco mais evidente, que é um risco de queda. Então, se você está num pavimento, num segundo, terceiro andar, e você não tem proteção, você identifica o risco e se protege dele. Agora, se você coloca um guarda-corpo que ele não está fixado, o que vai acontecer? Você vai encostar e vai cair, vai sofrer um acidente. Então, é uma falsa sensação de segurança. Você imagina que está protegido, mas não está. Na máquina, isso acontece muito. E até foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema por primeiro, as barreiras de proteção. Porque muitas vezes a gente coloca uma barreira de proteção e imagina que está protegido e não está. Né? Então, essa é a falsa sensação de segurança. É imaginar que está protegido e não está. É você
pensar que aquela barreira, aquela proteção que foi instalada é suficiente e ela não é. E aí o acidente acaba acontecendo em cima disso. Acontece muito? Acontece muito. Acontece muito. Existem vários casos, né, de amputação, de morte, no qual a instalação das barreiras de proteção foi feita de uma maneira errada e, na hora que era para ela atuar, ela não atua. Isso é a falsa sensação de segurança. E isso motivou o assunto do primeiro livro, porque isso foi numa das fiscalizações. Nós éramos a empresa que estávamos assessorando. A fiscalização identificou gravemente risco, interditou a máquina, né, e aí nós estávamos assessorando a desinterdição, o levantamento da interdição, e numa das barreiras de proteção, numa das proteções, identificamos lá, colocamos sensor naquelas proteções que precisariam ser móveis, ligamos esse sensor duplo canal em relé de segurança, tudo certinho como manda. E uma das proteções, ela não precisava de abertura constante. Era só para limpeza, que era para ser feita uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada semana, né? E a norma a NR12, ela coloca lá que se você não abre, se a proteção não precisa de acesso, se você precisar do acesso numa frequência menor do que uma vez por turno, ou seja, se você não precisa abrir ela uma vez por turno, se a frequência é maior, você pode usar a proteção fixa. E o que é a proteção fixa? É aquela que você precisa de uma ferramenta para abri-la. Então, o que aconteceu? Tinha uma porta de correr. Essa porta de correr não precisava ser aberta todo dia, era uma vez a cada 3 dias. E o que nós fizemos? Erroneamente, colocamos um parafuso. E o parafuso você precisa de ferramenta. Ok, transformamos a proteção móvel numa proteção fixa. Mas o que nós fizemos naquela ocasião foi colocar na máquina uma falsa sensação de segurança, ou no operador uma falsa sensação de segurança. Por quê? Fizemos o laudo, fizemos assessoramos, fizemos o laudo, os testes, estava tudo certinho, tudo bonitinho. No dia seguinte, o auditor fiscal ia visitar a empresa para levantar a interdição, fazer os testes e levantar a interdição. Quando chegou lá, a máquina funcionando, o auditor abriu a primeira porta, monitorado, ok, funcionou, parou a máquina, tentou ligar ela com a porta aberta, não conseguiu. Quando ela abriu essa porta que a gente tinha transformado em proteção fixa, a porta de correr abriu. E a máquina, obviamente, não parou, continuou rodando. E aí aquilo, obviamente, foi um baita constrangimento. Eu me senti, né, muito mal com a situação. O auditor ficou, né, muito inseguro, inclusive com o laudo que eu tinha feito. E aí a gente começou a discorrer sobre o que é a proteção fixa e sobre essa falsa sensação de segurança. Então, o que aconteceu ali? Obviamente, que aí eu coloco ali a definição de proteção fixa, não é só essa que você coloca um parafuso, ela é fixa, ela tem uma série de outras condições que eu apresento aí no livro, né, para a gente definir essa proteção como fixa. Mas o que poderia acontecer ali, que eu estava comentando da falsa sensação de segurança? A falsa sensação de segurança seria o quê? O operador está acostumado com a máquina, ele sabe que se ele abrir uma porta, né, a máquina não vai funcionar. E o que tinha acontecido na ocasião? Esqueci de falar o que tinha acontecido na ocasião. A empresa trabalhava 3 turnos, o pessoal da manutenção à noite abriu e esqueceu de colocar o parafuso, obviamente. E não estava tão evidente aquele esquecimento. E acabou dando todo esse entrevero, enfim, que foi extremamente didático e me despertou para a gente começar essa sequência de livros aí com proteção de segurança. Então, o que poderia acontecer ali na situação? O operador sabe que se ele abrir uma porta, a máquina não funciona. A máquina, né, funcionando, ele abre a porta, ela não para. Pô, isso até não seria tão ruim, porque, obviamente, que o operador ele ia abrir a porta e identificar o risco e ia se proteger. Mas o que poderia ter acontecido, que eu imagino que a pior situação, ele abre a porta, começa a fazer a manutenção, se coloca numa situação de risco e algum sensor, algum sistema automático inicia a operação na máquina. Então, isso é intencional? Não é intencional. É completamente não intencional? Não é. É uma falsa sensação de segurança. A máquina deu uma sensação de segurança para o operador e ele acabou se colocando numa situação de risco. E a última delas, né, o último conceito que eu queria comentar é a armadilha cognitiva. A armadilha cognitiva é o operador se colocar numa situação de risco por uma necessidade
sem pensar. Então, nós tivemos, numa das empresas que nós visitamos, tinha o caso de um operador que ele perdeu o movimento dos braços, ele era funcionário, que ele perdeu o movimento nos braços, ou perdeu a força nos braços, porque ele tinha acabado de colocar um rolo um cilindro de 2 toneladas em cima de um skid, e esse cilindro caiu. Não ficou bem posicionado e caiu. E aí o operador tentou segurar. Em sã consciência, se você perguntar para qualquer pessoa, tem um cilindro de 2 toneladas caindo, o que você faz? Você se protege. Mas ali foi uma armadilha cognitiva que foi colocada ali por ele mesmo. Isso muito pode acontecer em máquina. Então, muitas vezes, tem toda a proteção, né? E aí a análise de risco, a importância da análise de risco, da apreciação de risco antes da máquina, e de fazer uma apreciação de risco bem criteriosa, para que a armadilha cognitiva não esteja presente, para que o operador não esteja por perto, ou uma barreira de proteção que permita o operador subir em algum lugar, porque às vezes ele faz aquilo sem pensar, ele está no dia, ele está na correria, a produtividade está fazendo várias peças, e aquele volume, e aquele trabalho, e às vezes ele se coloca nas situações de risco sem pensar. Então, essa é a armadilha cognitiva. Então, acabou variando entre o intencional e o não intencional. Elias, essa coisa do operador, por exemplo, fazer isso, soltar o parafuso, é uma coisa do brasileiro? É uma coisa geral que o homem sempre acha a máquina é muito chata, está muito devagar isso aqui, deixa eu dar um jeito nisso aqui, porque eu sei mais que ela, e vai? Isso depende da instrução que ele recebeu, da orientação que foi dada, o que foi passado para ele, como estava aquele ambiente. Então, essa questão de supervisão, a pessoa não está preparada para essas questões mais pontuais de segurança. Então, e por isso a necessidade de constante informação, treinamento, interação e se integrar às coisas novas que são colocadas na empresa, para que o trabalhador não se exponha em relação a uma máquina que esteja sem proteção. Todas essas normas, elas são assim, me parecem que não são claras. Porque como é que você faz para interpretar que colocar o parafuso faz ela ser fixa? Como é que elas não são claras, ou é uma questão de, quando você quer interpretar, você interpreta o que você quiser para resolver logo? Essa pergunta é interessante, porque existem muitos conceitos por trás dos requisitos normativos. E são esses conceitos que no qual a gente acaba esbarrando, e no qual até motivou escrever, enfim, né, divulgar. Esse conceito de proteção fixa, de colocar ou não o parafuso e acabar colocando um parafuso e mesmo assim você conseguir abrir a proteção, esse conceito, nós aqui estamos iniciando o entendimento dele, e a duras penas, como eu comentei, no meu próprio laudo eu estava cometendo um erro naquela situação. Mas em alguns outros países, no qual a segurança a cultura de segurança já é um pouco mais robusta, mais avançada, esses conceitos são um pouco mais fáceis. Então, esse conceito de proteção fixa que eu aprendi na prática, enfim, e com os auditores também, que acabam questionando e a gente tem que ir atrás. Quando eu estive agora no final de 2017, eu estive na Alemanha olhando uma máquina para um dos nossos clientes, e quando eu fui conversar sobre a proteção fixa, que ele me mostrou uma proteção com dobradiça e tal, eu falei, não, espera aí, que isso aí não é uma proteção fixa. A resposta foi, sim. Porque, não, veja bem, existe uma mola aqui, um dispositivo que, quando você remove o parafuso, a proteção abre e você não tem uma condição de ter ela fechada, parada, sem... Pô, legal, eu aprendi ali uma nova tecnologia. A mesma coisa aconteceu quando eu estive na Itália vendo umas dobradeiras. Aconteceu a mesma coisa. Então, esse conceito de proteção fixa, que para nós é relativamente novo, e, enfim, e acaba a gente, né, tendo essa dificuldade do entendimento, porque está por trás do requisito,
né? Em alguns outros lugares a gente vê que isso é mais entendido, imagino eu que pelo histórico e pelo tempo de aplicação da segurança de máquina em si. Em muitos momentos, você apresenta a necessidade da análise de perigos e a apreciação de riscos para determinar a aplicabilidade das soluções de segurança em máquinas e equipamentos. Você podia detalhar? Sim, claro. A apreciação de risco e a análise de perigo e a apreciação de risco é de fundamental importância. Eu acredito que tudo isso que a gente está conversando, todos os requisitos técnicos, eles partem da base, que é a apreciação de risco e a apreciação do risco, né, e a análise de perigo. E cada vez mais, né, nós, os colegas que trabalham conosco lá, dedicados à segurança de máquina, nós temos dedicado maior tempo para deixar essa análise, essa apreciação de risco mais criteriosa, mais robusta, para que ela embase todo o resto que vem a seguir, né? Uma apreciação de risco bem feita, ela resulta num projeto bem feito. Existem alguns passos que nós conseguimos delinear nesses anos de experiência como empresa, como Unisafety. Nós conseguimos delinear ali os passos até a solução, até o laudo final de garantia de adequação, né? Então, inicia-se com uma apreciação de risco, depois uma fase de solução, anteprojeto, projeto, fabricação, instalação, laudo final. E a apreciação de risco é a base para todo o resto. Então, é uma coisa muito bacana que a gente vem trabalhando há algum tempo, que a gente acabou, que estamos colhendo o fruto disso já, né, do ano passado para cá, é essa interação entre as etapas. Então, a análise de risco é muito comum o time de solução conversar com o pessoal da análise de risco, da apreciação de risco. E o time de projeto conversar com a solução e com a apreciação de risco. Então, tudo parte de um mapeamento do risco, de uma apreciação que se faz do risco, para chegar num projeto lá no com resultado satisfatório. E essa característica da apreciação de risco, inclusive desmistifica uma outra lenda aí que eu costumo falar, que é a questão da produtividade e da segurança. A segurança impede a produtividade. Não é verdade. A segurança e a produtividade têm que andar juntas. Falha de segurança implica numa baixa produtividade. Falha de produtividade vai implicar numa baixa segurança. As medidas têm que ser bem dosadas, tecnicamente perfeitas, para que você tenha um resultado. Ontem mesmo eu estava comentando com um cliente nosso lá em Paranaguá, e ele comentou, e ele falou para mim, depois que nós instalamos, no começo foi ruim, foi mais difícil, reduziu a produtividade, hoje a produtividade é a mesma e nós temos uma qualidade de trabalho melhor. Pô, perfeito, fantástico. Bom, essa obra é o primeiro volume da coleção e eu queria saber sobre as próximas. Então, é um projeto trienal, né? Nós vamos eu imagino terminar ele lá em 2021. Esse ano, mais 2 volumes vêm. O segundo volume já está bem encaminhado, já tem mais da metade, já evoluiu mais do que a metade do trabalho. O terceiro volume deve vir até o final do ano. Ano que vem, mais 3 ou 4 volumes. E finaliza-se lá o 9º volume, que é o Gestão da Proteção em Máquina, em 2021. Esse também foi um aprendizado todo dia na ciência da proteção de máquina, a gente vem todo dia a gente aprende alguma coisa, né? E recentemente eu tenho aprendido que nenhuma ação é efetiva se não tiver uma gestão posterior. Então eu dediquei até o último volume à gestão, porque é para fechar todo o ciclo e falar das principais características, fechar com aquela gestão necessária para que a proteção seja efetiva e seja duradoura e, enfim, consiga absorver até as novas tecnologias e os novos requisitos que estão vindo. Elias, queria que você fizesse suas considerações finais. Na verdade, quando o Guilherme me convidou, eu admirei até o fato dele me convidar,
para prefaciar o livro e fiquei imaginando quantas outras pessoas que teriam uma capacidade técnica muito melhor que a minha, porque eu não tenho formação de engenharia, né, e para poder, enfim, fazer uma crítica sobre o livro e tal. E eu demorei, acho que uns 5 meses, né, Guilherme? Eu falei, o Guilherme esqueceu. Então, aí um dia me encontrei com ele lá em Paranaguá, ele me deu um toque, passou um e-mail, aí mandou de volta todo o trabalho, e acho que já estava revisado, né, dentre as revisões. E eu falei, poxa, é sério mesmo o convite dele, né? E aí, enfim, a gente tentou, na medida do possível, eu conversei com alguns colegas que já conheciam o Guilherme de forma profissional melhor que eu, porque eu conheci o Guilherme no meu ambiente de trabalho. Nós tivemos convivências ali de bom dia, boa tarde, e de ações que foi necessária a intervenção da inspeção do trabalho, em decorrência disso. Então, aí eu nunca imaginei, mas aí no final da história eu me obriguei a ler, Guilherme. Aí li, reli, conversei com alguns colegas. Prefaciar não é fácil, né? Precisa ver o que tem lá, né? Conversei com alguns colegas, tal, e não é só isso. Nós estamos falando de considerações finais. E aí o seguinte, eu sou auditor fiscal, eu estou de um lado e o Guilherme de outro. E a gente fazer com que não fique uma dupla intenção, também a gente tem um posicionamento de neutralidade. Eu não sei se eu consegui, se eu tive a felicidade de caracterizar essa neutralidade, mas tudo aquilo foi de coração e eu, sinceramente, me senti orgulhoso depois do Guilherme já ter definido, está aí e tal, manda os dados, manda isso e aquilo. Enfim, eu, sinceramente, finalmente, eu desejo que você tenha muito sucesso com o seu livro e que ele sirva muito, sob meu ponto de vista, servirá para os profissionais. E coincidiu, inclusive, na ocasião da sua cobrança, Guilherme, nós estávamos lá na superintendência recebendo um treinamento de NR12, o nosso professor José Carlos Charmac, e mais um outro colega lá, mais 2 colegas auditores fiscais. O Gustavo, eu esqueci o nome do outro auditor. Enfim, aí eu falei, poxa vida, aquilo que eles me passaram e a leitura do livro me possibilitou entender um pouco mais. Então, a obra também me permitiu aprender um pouquinho, né? Eu achei muito legal, embora eu não tenha essa formação de engenharia mecânica, nem sou engenheiro de segurança, mas a gente tem uma convivência, e pela convivência, graças ao nosso trabalho, que envolve empresa, envolve os profissionais de segurança, eu fiquei muito contente e vi o livro, poxa, acabamento legal, muito. Tomara que você tenha todo o sucesso que você merece pela sua dedicação e pela sua humildade, que eu vejo você no dia a dia, onde eu encontro você nos meios aí, você é muito respeitado. Vai dar parabéns para ele e desejar o sucesso, né? E que tenha muita utilidade para quem vier, inclusive, se profissionalizar no meio. Não é fácil escrever um livro, você tirou tudo da sua cabeça, parece fácil, né, que você sabe o que está escrevendo, não foi fazer uma pesquisa sobre um assunto que você não conhece. Não é fácil a gente traduzir o pensamento numa escrita. Quanto tempo você levou para fazer? E eu imagino que muita gente deve ter te ajudado, você deve ter deixado de fazer muitas coisas para conseguir, então, que nascesse esse primeiro livro. O primeiro livro ele é repleto de desafios, né? Além do conteúdo em si, né? Quem mais me ajudou com o conteúdo foram os profissionais do ramo, as empresas que me procuraram como profissional, né? Que me deram a oportunidade de trabalhar em projetos em cima das máquinas e dos equipamentos. Os auditores fiscais me ajudaram muito nesse processo, fazendo o trabalho
deles especificamente, que é, como o Elias falou, está de um lado, né, e nós, como assessoria, estamos de outro. Mas, assim, toda essa dificuldade, essas barreiras que nós encontramos, acabam resultando em conhecimento, em aplicações, enfim. E aí nós começamos a pensar, eu comecei a pensar em termos de projeto, execução e segurança, efetivamente, de máquina e equipamento. Então, tudo isso contribuiu para que eu conseguisse transmitir isso didaticamente, através de um livro. Eu sou professor universitário também há muito tempo, então isso me ajudou um pouco, né, a buscar, né. Então já eu dou aula já faz 19 anos já que eu leciono, então isso me ajudou muito também. E os exemplos, o dia a dia, esse foi o principal. Para escrever efetivamente, sentado escrevendo, né, foram 4 ou 5 meses. E aí iniciaram-se os desafios, que aí a gente começa, mas, né, precisa editorar, precisa definir uma fonte, precisa definir uma ilustração, e aí a gente começa, e aí quem que faz, como faz, aonde faz, e principalmente quem ilustra, né, o pessoal que ilustrou está aqui, né, o pessoal que fez esse trabalho magnífico, que me ajudou, são pessoas que entendem de ilustração, mas não entendem da didática que vem por trás da necessidade do que aquele desenho, do que aquela ilustração deve mostrar. Então, isso foi uma dificuldade, uma barreira que nós quebramos de uma maneira muito tranquila. Né? Sim, exatamente. Então essas foram, esse foi o caminho. Eu espero que o segundo seja um pouco mais fácil. Alguém quer fazer alguma pergunta? Guilherme, você quer agradecer alguém especial? Quero agradecer. Bom, vou começar primeiro as damas. Lilian, obrigado, muito obrigado por você estar aqui. É um agradecimento especial a você. Acho que, né, não teria o brilho que está tendo se você não estivesse aqui conosco. Obrigada, é um prazer. Como eu te falei, te escrevi isso pessoalmente, te admiro muito profissionalmente também. Então, obrigado por estar aqui. Quero agradecer ao Elias, que escreveu, prefaciou de uma maneira brilhante também o livro. O Elias, logo que eu comecei a frequentar mais o Ministério do Trabalho, na época, né, a superintendência lá do trabalho, hoje, ele me chamou muita atenção, porque na época você era chefe dos auditores, na época, né, e aí, enquanto nós estávamos discutindo tecnicamente, olhando tal, você veio com uma visão da auditoria como contribuição à empresa e à sociedade, e falou e transmitiu a mensagem de uma maneira muito tranquila, muito serena, e nós entendemos, nós, a assessoria e a empresa que nós estávamos acompanhando, entendemos tudo aquilo. Então, isso foi, né, uma honra ter o prefácio vindo de você, até 42 anos de experiência de ministério, né, de auditor fiscal do trabalho, então, bacana. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. Obrigado por ter vindo, isso aí é fantástico, muito legal mesmo, né? Aos auditores fiscais, os outros todos, José Carlos Charmac, né? Bom, todo o pessoal, não vou citar outros nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém, mas assim, todos vocês, porque às vezes das discussões, né, algumas até acaloradas ali, nasce o resultado final, o objetivo final, que é a proteção, o trabalho técnico e a proteção do trabalhador. Quero agradecer ao meu sócio, Carlos Stachuk, aí, que está comigo nesse projeto. Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém. Quero agradecer a todos aqueles que foram meus professores, enfim, e todo mundo que contribuiu de alguma maneira, os clientes, colegas, parceiros, enfim, né, os amigos. E eu quero fazer um agradecimento especial à minha família, né, aos meus pais que estão aqui. Eu acho que eles se dedicaram muito para que nós tivéssemos uma boa formação, uma boa educação, e eu acho que o resultado vem aqui. E principalmente as 3 mulheres da minha vida,
né, minha esposa, a Gisele, minhas filhas, a Tainá e a Thalita. Esse nosso trabalho ele exige um pouco de dedicação, né? Existem alguns fins de semana, algumas noites, e tanto dedicado ao livro, quanto dedicado à viagem, quanto, enfim, semanas fora de casa, e tudo isso dedicados a esse nosso nicho de atividade, e eu sei que isso faz falta, né? Eu sei que a ausência, às vezes, ela é importante, né? E tem uma música do Nando Reis que fala, né, dos meus filhos eu sinto saudade. Eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles como eu acho que eles sentem em mim. Né? E eu trago isso um pouco para mim. Assim, eu acho que eu tenho esse medo que tanto minhas filhas quanto minha esposa não. É isso. Queria agradecer a vocês. Acho que esse trabalho todo é para vocês. Enfim, isso aí. Parabéns. Obrigado. Bom, agora a gente vai fazer o sorteio. Agora? De 3 livros. Quem que tira? Guilherme tira? As meninas? Pode ser, pode ser. Larga o celular, filho. Grace Kelly Pereira Coutinho. Grace Kelly Pereira Coutinho. Grace Kelly Pereira Coutinho. Vamos ver quem é. Daiane Maria Maria Baranoski. Baranoski. Daiane Baranoski. Ah! Tia Nani. Quem que foi? Janane. Rafael Marques. Parabéns. Gente, eu queria agradecer a vocês. Agora o Guilherme vai autografar os livros. Aqui atrás? Aqui ao lado? Aqui ao lado. Obrigada. E aproveitem, então, para tirar mais alguma dúvida que vocês tenham. Boa noite para vocês. Obrigada.